a enquete é perguntando exatamente, muita gente, que eu vou perguntar agora para a Cláudia isso, né, dessa questão do meio de campo com 2 jogadores lentos, no caso Jobson, ao lado de Souza, e aí muito se discute qual dos dois deveria sair do time, se Souza, se Jobson, já que Richard Franco não podia jogar, e aí vou até entrar nessa pergunta para a Cláudia. Cláudia, o nome certo para esse jogo mesmo, para entrar como titular, teria sido de Djavan logo de cara, e já faço a pergunta para você, baseado na enquete que está rolando. Qual dos 2 jogadores, se assim você pensasse, Djavan começando como titular, qual dos 2 você escolheria? No caso, Souza, tendo a bola parada, que por mais que a gente possa criticar, e a gente já criticou aqui Souza em vários momentos, a bola parada do Souza é muito importante, ou Jobson, que tem uma qualidade de passe melhor, porém, não tem também uma dinâmica no meio de campo que necessita, às vezes. Então, eu queria que você entrasse muito na análise desse meio de campo, né, do Náutico, principalmente para essa situação que a gente viu. Aliás, o outro detalhe que eu queria também que você comentasse, que para não esquecer, para ficar tudo englobado numa coisa só. Se fala muito dessa questão da penalidade, mas minutos antes teve esse gol do Vasco no lado, né? E tem a questão seguinte, e quando toma o gol? Digamos que não tivesse tido a penalidade, mas que o Vasco tivesse feito um gol depois, ou até feito antes, como esse gol anulado, ali que foi anulado do Raniel. A gente ia ver esse cenário. A gente ia ver o Náutico tendo que se expor para o jogo e o Vasco tentando aproveitar, e aí a gente ia ver a reação. Queria que você analisasse desse aspecto. O fato da equipe tomar o primeiro gol fora de casa, contra o Vasco e tudo mais, o que é que você não gostou, mesmo você sabendo que a dificuldade da limitação dos jogadores e das opções que Dado tinha para hoje? Então, sobre o meio de campo e sobre o time, depois de ter tomado o gol, não ter conseguido conter ali o crescimento do Vasco. Sobre a escolha do time, né, para hoje, eu teria colocado Djavan, e aí talvez eu vá com a minoria da torcida do Náutico. Hoje eu vi muita gente criticando o Jobson com razão, e talvez até por a partida de Jobson ter sido muito ruim, aí hoje todo mundo está dizendo, é melhor tirar Jobson, mas eu ainda tiraria Souza. Apesar da bola parada, eu acho que Jobson ainda consegue entregar, ainda conseguiu entregar mais jogos desde que voltou do que Souza. Souza ainda vem tão mal quanto o Jobson. Hoje o Jobson foi, aí já vai um spoiler para mim, o pior em campo, mas Souza também foi ali em segundo lugar. Errou muito, teve o gol perdido. Então, assim, ainda acho que um primeiro volante com um dos dois com mais liberdade, principalmente Jobson, eu acho que o time cresceria mais. Acho que a tendência era o time ter um pouco mais de equilíbrio. E aí mesmo, por exemplo, hoje, com o Djavan, mas toma 1-0, mas talvez não tivesse tomado o segundo logo sequência, ia ter um pouco mais de equilíbrio, aí ia ter Jobson, ou o próprio Souza também. Eu acho que um dos dois teria que jogar, mas não os dois juntos. Mas teria um time talvez um pouco mais equilibrado para segurar mais na defesa e tentar atacar. Então, acho que esse meio campo aí passa muito por essa escolha de Dado. Eu acho que Souza deve ir para o banco. Acho que talvez a maior parte da torcida hoje prefira Jobson. Mas eu acho que Dado tem que escolher um dos dois. Acho que não dá mais para insistir com os dois. O meio campo fica pesado, fica sem intensidade. E o Náutico não consegue, assim. E teve bons momentos hoje, mas com o Jobson errando, com o Souza errando, o Souza perdendo gol, o Jobson errando na saída de bola. Então, foi uma sequência de alguns lances ali que passou muito pelo pé dos dois. Teve Tomás também, é bem verdade. Era um jogador que hoje tem menos qualidade até do que esses dois, mas ele consegue correr mais, marcar, erra também muito, mas ainda assim é um jogador que ainda consegue entregar um pouco mais fisicamente, que muitas vezes é importante. Então, nessa disputa aí, eu acho que o Náutico acho que Dado deveria escolher entre um dos dois. E eu escolheria para o Souza. Eu acho que hoje, apesar dessa bola parada, e hoje ele foi bem nas bolas paradas, quase todos os escanteios de Souza foram perigosos. Nos últimos jogos isso não estava acontendo. Tem uma cabeçada de Giovânio, né, que se faz o movimento correto, teria até diminuído antes. Foram uns 2 ou 3 ali em cima do goleiro, o goleiro teve dificuldade para tirar, teve essa de Giovânio também. Assim, hoje ele foi bem, mas eu acho que ainda não está compensando os 90 minutos só essa bola parada, assim, ainda não está sendo tão decisivo. Obviamente que os escanteios aí foram mais erros de quem não conseguiu concluir a jogada, ele fez a parte dele. Mas para mim ainda não compensa. Acho que o Souza ainda está devendo. Ele fez um jogo muito bom, que foi a estreia dele, muito bem,
depois não conseguiu encaixar mais. Jobson oscilou, fez os 2, 3 jogos bons, nos últimos 2 vem mal, os últimos 2 jogos em casa ele não foi bem, hoje mais uma vez não foi bem, mas ainda assim nessa balança ainda pesa um pouco ainda a favor de Jobson, porque eu acho que Jobson nem é para jogar com o primeiro volante, como ele vem jogando, e com mais liberdade, por exemplo, como ele jogou até contra a Ponte Preta na estreia dele, ele chega mais o gol, ele chuta bem, ele consegue dar um passe diferenciado. Eu acho que ele ainda consegue entregar um pouco mais técnico e fisicamente do que Souza. Teve uma segunda pergunta, uma terceira pergunta, né, Minhoca? Eu acho que eu acabei esquecendo. Era sobre a questão de o fato do time ter tomado gol. Poderia ter acontecido antes, aconteceu naquele momento do pênalti, mas poderia ter acontecido depois. O time, da maneira como reagiu ao tomar o gol, entendeu? Que aí, por exemplo, o terceiro gol tomado é o Náutico da Série B. Aquele tipo de gol, a defesa não conseguindo tirar. Ninguém conseguiu fazer o simples naquela jogada. Dar um chutão para frente, simplesmente tirar o apavoro ali que estava acontecendo, porque aquela bola ficou lá, até a bola desviar em Vitor Ferraz e matar Jean ali. Então, se prender apenas à questão da penalidade marcada, né, justificar por conta disso, é não olhar o outro lado, que é tipo, após tomar o gol, como você conseguir... Assim, você considerou um erro de dado continuar marcando de maneira mais alta? Talvez não seria melhor rever ali a estratégia após ter tomado gol, como você estava citando, para equilibrar mais da equipe ali com outro jogador, até quem sabe fazer 3 volantes, não sei, enfim, uma outra estratégia, porque esse era um jogo, dava para se entender até o espírito de guerra que o Náutico teria para o jogo, mas era aquele jogo talvez até poderia pensar também da maneira mais cautelosa, né? Para também não tomar um placar tão elástico que poderia também abalar um pouco a confiança do elenco. A gente não sabe como é que vai ser no próximo jogo, mas tomar uma goleada, queira ou não, acaba minando a boa sequência de resultados que tinha tido, né? As 2 vitórias. E eu até ouvi a coletiva de dados, foi 3 minutos, eu estava ouvindo aqui rapidamente. Ele até falou que o placar, um pouco que eu falei no início, o placar não condiz com o que foi o jogo, né? Então o discurso dele na coletiva talvez tenha sido o discurso no vestiário, né? Para não se abalar pelo placar em si, porque o Náutico não jogou para tomar 4-1. Mas eu acho aí, Minhoca, tem outro fator também que é o psicológico, né? Você falou do gol, o terceiro gol, que foi muito Náutico da Série B, e o fator psicológico, por mais que o Náutico tenha entrado confiante, porque a postura que o Náutico teve em 30 minutos foi uma postura de um time confiante, de indo para cima do Vasco em São Januário, é uma postura de um time confiante. Mas, quando toma um gol, aí abala completamente, né? Isso aí, toma o segundo gol, fica ali meio grog ali, sem saber muito o que fazer. Então, acho que aí o aspecto psicológico também pesou muito. Acho que Dado poderia ter tentado alguma coisa diferente, mas não sei se ali naqueles minutos finais do primeiro tempo mudaria tanto, porque ali todo mundo sentiu. E foi um pênalti ali questionável, enfim, tem todo o contexto ali que envolvia a partida. Chance perdida pelo Náutico, o Náutico melhor, tem um pênalti, é um banho de água fria em jogadores do Náutico, que quando a fase é ruim, apesar das 2 vitórias seguidas, mas o momento ainda é ruim, no contexto geral da Série B, acaba pesando. Eu acho que isso influenciou muito para que o Náutico sentisse, né? Eu acho que, não sei se alguma alteração tática poderia influenciar tanto. No segundo tempo, aí o terceiro gol ali é uma falta de atenção, a mistura de tudo. Início do segundo tempo, aí já é o suco de Náutico da Série B, né? É um erro generalizado que acaba com o gol desviando também, um pouco de azar, e a bola entra. Então, na questão entre o primeiro e o segundo gol ali, aquele final do primeiro tempo, acho que foi mais o aspecto psicológico. No segundo aí, o terceiro gol, na verdade, né, que é no início do segundo tempo, acontece mais o suco de Náutico, como eu falei, que é os erros, falta de atenção, falha, o sistema defensivo, né, enfim, são muitos problemas num ano só. Se eu não me engano, aquele lance que foi anulado do Raniel, o passe errado foi do Tomás, né? Se eu não me engano. Posso estar errado. Eu acho que é Tomás que erra o passe ali. Acho que foi isso mesmo. Teve um lance anterior que Jobson erra, mas não sai gol. E aí foi o de Tomás que ele erra. Que, aliás, Tomás foi o que, antes de fazer o gol, quase fez, né? Num chute de fora da área. Aliás, é algo que eu senti um pouco de falta do Náutico, sabe, Cláudio e Clisman? Tentar arriscar um pouco mais, às vezes, né? O goleiro do Vasco, o Thiago, é muito inseguro. Me passou muita insegurança. Tanto é que nessas jogadas de escanteio batido pelo Souza, esse chute de fora da área de Tomás,
deu para ver que ele não era esse goleiro todo confiável. Assim, né? A gente que fala muito aqui dos goleiros do Sport, do Náutico e do Santa Cruz, que é um desespero, o Vasco também não tem esse goleiro todo, não. Então, acho que faltou um pouco mais isso também. Acho que o Náutico tentar jogadas de fora da área, uma alternativa também que pudesse tentar. Fala aí, Cleiton. Minhoca, só para confirmar aqui, no lance do gol impedido do Vasco, foi Vitor Ferraz que perdeu a bola na ponta esquerda. O Náutico estava tentando trocar passe ali perto da quina da grande área, o Vitor Ferraz foi desarmado e aí teve esse contra-ataque. E aí, só completando aí com a tua pergunta, realmente, faltou ao Vasco, ao Náutico, perdão, arriscar mais contra o Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco, que ele solta muita bola, dá muito rebote, várias defesas ali durante o jogo ele fez em 2 tempos, ou espalmava na primeira e na segunda, tirava do jeito que dava, enfim. Jean Carlos, jogador que tem esse poder de finalização, estava bem marcado, não conseguiu ganhar muita oportunidade para ter esses chutes de média distância. E aí entraria também a presença de jogadores que também tem conseguem chutar bem, com o próprio Jobson, que só teve aquele chute no começo do jogo. Ele pegou o Thiago Rodrigues, caiu e espalmou no lado direito. Souza também teve hora que ele encostou e que até poderia ter tentado alguma finalização assim, e procurava um passe, prendia demais a bola. Se o Giovani faz aquele gol no primeiro tempo, que também foi no escanteio, certamente a torcida do Vasco, assim, que deve ter criticado, né? Porque achou que não tomou o gol. Que a bola vem em cima dele, ele não tira. Giovani está embaixo da trave, porque eu acho que ele não conseguiu fazer um movimento ali para baixo, né? Cabecear para baixo para fazer o gol. Mas é muito seguro mesmo o goleiro vascaíno. Dava para ter explorado melhor isso. Tentou, mas enfim, o melhor jogador que poderia levar esse perigo foi Jean Carlos e ele estava bem marcado. Então, Jean não conseguiu. Faltou mais na parte de Jobson e Souza encostar para tentar fazer isso. Então, enfim, infelizmente passou essa oportunidade do Náutico ter testado mais o Thiago Rodrigues, que não conseguiu. Só para passar aqui o fechamento da enquete, tivemos 48 votos e muito equilíbrio aí para saber que quem sai é Jobson ou Souza. 54% escolheu Jobson, Souza 45%. Aqui o YouTube ele não coloca as casas decimais, por isso está dando 99%. Mas o equilíbrio, né? Isso mostra, como o próprio Cláudio mencionou, né? Está muito inseguro aí a ideia. Tem muita gente que por ele tirava um Jobson, tem gente que já acha que Souza não tem condições de ser titular. Em todo caso, os dois juntos, eu acho que boa parte concorda que não dá certo jogando, porque perde principalmente a intensidade no meio de campo. O Náutico agora pensa no próximo duelo contra o Sampaio Corrêa, o jogo dentro de casa, um jogo fundamental para a equipe tentar ainda ficar nessa luta. E, claro, amanhã a rodada para o Náutico é de muita secação, principalmente nos confrontos diretos, para que aconteça aí empates, para que ninguém se distancie, ou se por acaso, se alguém vencer, que já seja o pessoal da parte de cima, né? Obviamente, sem que seja o pessoal ali do 16º. Diga. Só para comentar rapidinho em cima da enquete, eu fecho com o Clauber, também tiraria Souza desse meio de campo, apesar da bola parada dele ser importante, mas tem Jean de titular, Jean consegue também dar conta. Então, o que seria o diferencial de Souza, que ele tem Jean que consegue cobrir de certa forma. Dentro de campo, essa recomposição defensiva dele não tá sendo boa, tá em vários momentos prejudicando o Náutico, então tiraria ele e deixaria Jobson por ser um cara que consegue dar um pouco mais de intensidade e deixaria Souza para a entrada no segundo tempo, dependendo da situação que essa bola parada venha fazer diferença e que o controle de bola no meio de campo seja necessário também. Então, Souza pega um banco um pouquinho aí.